Abra sua Bíblia aí, por favor. 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, primeiro, né, porque é livro. 1 Samuel, capítulo 13, versículos de 8 a 15. 1 Samuel, capítulo 13, versículos de 1 a 15. Desculpa, versículos de 8 a 15. Vamos ficar de pé? Repetir para você achar. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 ao versículo 15. Eu vou chamar a Rê, por gentileza, para fazer essa leitura para mim. Quem achou, diga amém. Então, Bíblia aberta em 1 Samuel 13, do 8 ao 15. Amém. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido, os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reino sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo. Mas pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim, e Saul contou aos soldados que estavam com ele. Eram cerca de 600. Amém. Obrigado, Rê. Vamos orar? Põe a mão no coração. Deus, nós te pedimos que o Senhor nos dê graça, unção, sabedoria, o temperamento e a clareza necessária para a exposição da tua palavra. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, aquele que convence o homem do erro, do pecado, possa pairar sobre nós, enquanto a tua palavra está sendo ministrada, Senhor, assim como nós sentimos a tua presença no louvor, nós possamos também sentir a tua presença na palavra do Senhor. Nós te pedimos que fale conosco. Amém, Senhor. A igreja pode se assentar. O título da pregação dessa noite é: o que fazer quando Deus não vem, ou quando Deus parece não vir. Então repita comigo: o que fazer quando Deus não vem? Ou como eu disse, né? Quando parece que Deus não vem. Amados irmãos e irmãs, a nossa habilidade é testada. A habilidade de um marinheiro é testada, não quando o barco, quando o navio está calmo, mas quando ele está revolto. A nossa vida cristã não é testada nos dias glamurosos, nos dias em que tudo vai bem, nos dias em que temos recursos econômicos de sobra, nos dias em que temos saúde, nos dias em que todas as portas parecem estar abertas, mas a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus é testado nos dias escuros, nebulosos da vida. Nós estamos diante de um texto maravilhoso das Sagradas Escrituras. Nós estamos diante de um texto que tem muito a nos dizer,
Quando recentemente saiu um dado, uma estatística, que aproximadamente 15 milhões de jovens estão sofrendo com ansiedade e alguns já com ansiedade generalizada. Nunca se viu na história do Brasil e do mundo tantos problemas psíquicos, emocionais, como estamos vivendo no século presente. Em cada 5 jovens e adolescentes, um pelo menos tem problema de natureza mental. E claro que a gente não pode ser simplista ou simplório, né? Quando a gente fala problemas mentais, não quer dizer necessariamente que a pessoa seja louca, né? Essa palavra é uma palavra muito forte, mas que ela tem um distúrbio ou outro de natureza mental. E a ansiedade tomou conta das nossas vidas. A ansiedade em si, ela não é ruim. Então nós temos, né, uma questão chamada, né, no nosso sistema nervoso de simpático e parasimpático, né? O simpático é o responsável pela fuga. E ele é bom, porque se você vai indo para o caminho, por exemplo, e vê uma cobra, o seu simpático vai acionar, né? Você vai correr, vai se precaver. E o parasimpático, ele é ligado à calma, à tranquilidade, e o nosso corpo faz todo um movimento em cima disso, né? Isso é interessante. E é interessante observar também que nos tempos atuais é comum você ouvir jovens de 12, juvenil, 12, 13, 14 anos, ter crise de ansiedade violenta. Eu estava conversando com o médico semana passada, e ele estava me dizendo, ele faz plantão em hospital, e ele estava dizendo, quase a metade dos meus atendimentos de pronto-socorro hoje é com jovens, adolescentes, e também senhor, senhora, tendo crise de ansiedade. A palavra ansiedade, né, na ideia grega, ela é a mesma palavra para estrangulamento. É como se você estivesse sendo estrangulado, você tivesse, alguém aqui, vou abrir o confessionário, alguém aqui já sentiu ansiedade, sim ou não? Sentiu? Então, você não sente uma dor no peito, você não sente um negócio assim, cada um sente uma coisa, né? Como se você estivesse sendo enforcado, como se você estivesse inquieto, você não consegue parar, você mexe para lá, você mexe para cá, você tem, que a minha avó chamava de faniquito, né? Você não consegue ficar parado, aquela ansiedade, aquele aperto, aquela coisa no peito, parece que o mundo está acabando. E hoje, irmãos e irmãs, sabe outra coisa que está colaborando muito para a nossa ansiedade? Esse aparelhinho aqui, ó. Vocês têm em casa, sim ou não? Imagina, né? Até os cachorros hoje têm celular, né? O problema não é o celular. O problema é eu e você. Que a cada 2 minutos a gente tem que dar uma olhadinha. Quem hoje aqui no culto já deu uma olhadinha no WhatsApp? Aí, ó, tá vendo? Cambada de miserável pecadores. Cambada de pecadores. Mas por que você precisa olhar o WhatsApp na hora do culto? Você é plantonista? Você está recebendo, você está precisando, você vai receber alguma notícia assim, tão importante? Não, é aqui, ó, cérebro condicionado à ansiedade. E o que isso tem a ver com o texto? Tem tudo a ver. O texto nos relata a história de Saul. Saul tinha sido ungido rei. Eu quero que você vá comigo lá em 1 Samuel agora, dá uma rezinha aí. 1 Samuel 10, 8. A gente leu o 13, do 8 ao 15. Agora o 10, só o versículo 8, a parte final. O 10, 8 está escrito assim. E o Samuel falou para Davi, espere 7 dias, que eu irei lá. Mas olha, 7 dias é muito tempo, hein? Vocês vão de convir comigo que para uma pessoa ansiosa, esperar 10 minutos já é uma tortura. E você imagina esperar 7 dias. Porque o Samuel disse assim, ó, dentro de 7 dias eu vou lá. Mas ele não falou se ia no primeiro, se ia no segundo, se ia no terceiro.
se é no sexto, se é no sétimo. E aí, irmãos e irmãs, como nós agimos quando estamos diante de pressão? Como nós agimos quando estamos acuados, encurralados? Como nós agimos quando somos pressionados? Nós agimos de acordo com aquilo que é certo, ou agimos para fazer média, ou agimos para controlar uma situação, colocando um remendo? Como que nós agimos? Pois bem, vamos ver o que Saul fez. O que fazer quando Deus parece não vir? Deixa eu colocar em exemplos mais próximos de nós. O que fazer quando a sua compra está acabando? O feijão, o arroz, a carne, o ovo, e você olha, está acabando, e você olha na conta, e na conta não tem 1 centavo. O que fazer? O que fazer quando chega a fatura do seu cartão e você diz assim, a fatura chegou, mas o dinheiro não? O que fazer? O que fazer quando você está no hospital e recebe uma notícia daquelas complicada para a sua vida? O que fazer quando Deus parece não vir? Pois o que aconteceu aqui nesse texto? Saul ele foi consagrado rei e estava em luta com os filisteus. E na luta com os filisteus, quando deu o 6º dia, o 7º dia, e Samuel não aparecia para fazer ofertas a Deus, o povo começou a ir embora, o exército de Israel começou a ir embora, os oficiais começaram a abandonar Saul, e Saul se viu em desespero. Em desespero, ele toma uma atitude que marcou profundamente a sua história. Na verdade, praticamente destruiu a sua história. Tomar uma decisão em cima de pressão, de medo, nunca é uma coisa sábia. Tomar uma decisão querendo agradar uma plateia, nunca é uma coisa sábia. E Saul disse assim, bom, passou o 1º dia, o 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, o 7º Samuel não veio, o povo está indo embora, eu preciso fazer alguma coisa. E Deus tinha deixado claro para Saul, Saul, você é rei, você tem poder político, você tem poder econômico, mas você não tem poder de sacerdote. Mas sabe o que o Saul resolveu fazer no momento de aperto? Opa, Samuel não veio, eu mesmo resolvo essa parada aí. Pode trazer o sacrifício que eu vou sacrificar, eu vou tomar o lugar de sacerdote, eu mesmo resolvo, afinal de contas, eu sou o rei, e o rei pode todas as coisas. Não pode. O rei pode muito, mas não pode tudo. Você pode muita coisa, mas tem muita coisa que você não pode. Vocês estão me entendendo, amém? O pastor, por exemplo, é pastor, ele não é médico. Você já deve ter ouvido história de pastor que chega para o membro e diz assim, não, para de tomar remédio, cara. Para de tomar remédio porque, às vezes fala o sentimento dele, né? Que Deus vai curar, coisa que Deus não, às vezes não falou. E eu já vi pessoas morrerem por ouvir pastor que mandou parar de tomar remédio. Pastor não é médico. Pastor é pastor. Ele pode ter outra formação, pode existir um pastor que seja médico, claro que existe. Assim como existe o pastor que é psicólogo, enfim. Mas o pastor em si não é. Então, o Saul passou ali, já que Samuel não vem, eu mesmo resolvo. E aí, irmãos e irmãs, o próprio Saul toma o lugar de sacerdote, vai e oferece sacrifício a Deus. Saul trocou a urgência a obediência pela urgência. Já que era urgente, ele disse, eu mesmo faço, eu mesmo resolvo, mas
Tem coisas que podem ser urgentes, mas a obediência não pode ser trocada no lugar da urgência. Nós temos que obedecer a Deus em qualquer situação. Amém, queridos? Em qualquer situação. Interessante isso, porque no exato momento em que Saul terminou de oferecer o sacrifício, quando ele terminou de oferecer, o que aconteceu? Dou um doce para quem adivinhar. Quando ele terminou, o que aconteceu? Samuel chegou. Que vergonha, seu Saul. Sabe por quê? Ainda estava a tempo de Saul vir, estava no 7º dia. E o 7º dia só termina meia-noite. Os estudiosos afirmam que Samuel deve ter chego por volta das 3 da tarde, do último dia, do dia 7º, do 7º dia. Se Saul esperasse mais um pouquinho. Mas por que Saul não esperou? Porque Saul estava com medo, pressionado, e também se sentia assim: eu mesmo resolvo esse negócio, afinal de contas eu sou o rei, e o rei pode. A gente tem que saber qual que é o nosso papel, para a gente não fazer nem mais e nem menos daquilo que é o nosso papel. Amém, queridos? A gente tem que saber, porque tem gente que é retraída, não faz nem o que é o papel dele, mas tem gente que é muito solta e faz além. E nesse caso não é bom. Toda pessoa que faz além demais, ela coloca os pés pelas mãos. Seja numa empresa, seja onde for, você ir além daquilo que é a sua função, você corre um sério risco de colocar os pés pelas mãos. Mas por que Saul resolveu oferecer sacrifício? Porque Saul duvidou que Samuel viesse no 7º dia. Na verdade, Saul duvidou do próprio Deus. E me diga uma coisa: você que tem uma promessa de Deus, e a promessa de Deus mesmo, não de homens que falaram em nome de Deus, você está esperando a promessa, ou você vai dar uma ajudinha para Deus? Irmãos, guarda essa frase: toda vez que eu e você tentamos dar uma ajudinha para Deus, dá ruim, e ruim com força. Sim ou não? Vocês lembram de alguma passagem na vida de vocês que vocês falaram assim: Deus é bom, mas é muito lento, eu vou resolver esse negócio. Cara, não precisa nem contar para mim, eu sei que deu muito ruim. Por exemplo, Isaac, né? O Abraão tinha uma promessa de Deus. A Sara tinha uma promessa de Deus: você terá o seu próprio filho. Um dia Sara falou assim: cara, está demorando muito, eu mesmo vou resolver esse negócio. E Sara fala para o seu marido, Abraão: vai lá, deita com a minha concubina, com a minha escrava, Agar, e tem um filho com ela. Cara, quantos problemas a Sara arrumou com esse filho? Primeiro, a Agar começa a zombar dela: eu dou filho pro seu esposo e você não. Segundo, vai nascer de Ismael, vai nascer o islamismo, vai nascer uma nação inimiga do povo de Deus, porque alguém resolveu dar uma ajudinha para Deus. Porque Deus estava demorando, a gente mesmo resolve. Se a gente for ler a história, as histórias bíblicas, a gente vai ver que não foi só Abraão, não foi só Sara, teve várias pessoas. Porque a verdade é que há momentos, irmãos, que é extremamente difícil confiar em Deus. Irmãos, vocês acham que é fácil confiar em Deus? Sim ou não? Não. Por que não é? Por causa de Deus? Por causa de nós. Deus fala que tem uma promessa e passa um ano, passa 2, passa 3, passa 10, passa 20, e essa promessa não se concretiza, e isso vai amargurando o nosso coração, e a gente diz assim: não, eu não consigo. Confiar é algo
absurdo. Confiar é algo que não é razoável do ponto de vista, assim, racional. Se Deus falou que vem, Ele vem. Agora, o problema, a grande questão é a nossa capacidade de esperar. Visto que no século 21, a palavra mais maldita que tem é a palavra espera. Nós não sabemos mais esperar. Uma geração do tudo rápido, uma geração do fast food, uma geração da comida pronta, uma geração que não é treinada para esperar. Vai esperar promessa de Deus? É difícil. Então Saul diz assim, olha, já que Samuel não vem, eu mesmo resolvo. E quando ele terminou de sacrificar, ou seja, extrapolou a sua função, pecou, entrou num terreno pedregoso, que não era dele, ele não era sacerdote, ele não podia ter oferecido aquele sacrifício. Quando ele terminou, chegou Samuel. E aí Samuel vira para ele e fala, cara, você agiu como um louco, você agiu como um nécio, você não podia ter oferecido o sacrifício. Você agora, olha gente, a sentença para Saul é muito grande, hein? Quando Samuel diz assim, ó, você não será mais rei em Israel, a sua geração não será mais reconhecida em Israel, o Senhor já tem levantado alguém segundo o seu coração. Em outras palavras, Saul, o seu desespero, a sua ansiedade, a sua obsessão. Em outras palavras, Saul, cara, o seu reinado já era. Você meteu o pé pelas mãos. Você tocou naquilo que não podia ser tocado. Você perdeu o seu reinado. Irmãos, veja como uma atitude aparentemente simples provoca impactos eternos. Veja como uma atitude na vida nossa, às vezes uma coisa aparentemente simples, vai provocar impactos para o resto da nossa vida. Veja como aquele ditado lá do interior, né, que diz que apressado come cruz, vocês lembram? E esse, é claro, pessoa lenta demais também dá raiva na gente, vamos falar a verdade. Eu confesso que eu tendo mais para o aceleramento, embora eu esteja desacelerando. Os meus problemas me fez desacelerar. A minha doença me fez desacelerar um pouco, né? Ou desacelera ou morre, né? Só tem duas opções básicas. E eu confesso que também, é claro, pessoa lenta demais. Eu conheço uma pessoa que ela senta para almoçar, é 1h30 para comer feijão, arroz e ovo, gente. Ainda se fosse um prato chique, né? Feijão, arroz e ovo. Vai cortando o ovo em pedacinhos, assim. Eu já pego o ovo com a mão, já como logo, né? Mas cada um tem um temperamento, é o jeito. Agora, a pressa demais faz com que a gente não respeita uma palavrinha chamada processo. Diga comigo, processo. Irmãos, processo é longo, viu? Processo é demorado, viu? Olha, irmãos e irmãs, de repente você lê muitas biografias e você vê a história de homens e mulheres de sucesso. Você vai ver quantos anos eles ralaram, eu estou falando de sucesso honesto, quantos anos eles ralaram para conquistar alguma coisa na vida. Quantos anos, você olha, fulano tem uma casa, fulano tem um carro, fulano tem isso, tem aquilo, olha, parece que as coisas é fácil, ou são fáceis para fulano. Aí você vai conhecer a história, você vai ver, fulano já passou fome, fulano já passou por uma série de dificuldades, mas ele respeitou uma coisa chamada processo. O problema é que hoje nós queremos que Jesus seja um trampolim para a gente dar um salto na carreira, para a gente dar um salto na vida. E a vida
é feita de escolha e a vida é feita de processos. Ainda ontem eu falava isso com o pessoal da clã. Se nós queremos uma igreja firme, madura, sólida, há um longo processo de perseverança pela frente. Se a gente quiser dar o passo de Saul, eu mesmo resolvo esse negócio aqui, a gente vai criar um problemão para as nossas vidas. E veja, Samuel falou para ele, você não será mais rei, o seu reinado acabou. Você, Israel, era para ser conhecido como a terra de Saul. Alguém que vai em Israel hoje lembra de Saul? Alguém aqui já foi em Israel? Ainda não? Eu profetizo que um dia nós vai. Amém? Quem acredita? Vocês vão comigo se vocês acreditarem. Quem não acredita, fica aí. Vocês acreditam? Nós vamos em Israel. Do que jeito eu não sei. Não sei. Guarde essa palavra aí. Eu não sei do que jeito. Se a gente olhar a nossa conta, dá depressão, né? Mas nós vamos. Porque Deus é Deus de milagre, né? Se for a vontade dele que a gente vai em Israel, a gente vai. Sem idolatria com Israel, evidentemente. Agora, irmãos, a questão é que quando você chega em Israel hoje, você não lembra de Saul. Você lembra de Davi. E aí, o que acontece com Saul é o que acontece com muitos de nós. Quando o profeta fala para Saul assim, cara, você meteu o pé pelas mãos, você não é sacerdote, você é rei, cada coisa no seu lugar. Ao invés de Saul abaixar a cabeça, pedir perdão, chorar e se quebrantar, sabe o que Saul fez? Justificou. Saul disse, não, eu fiz mesmo. Até porque não tinha como esconder, né? Tem vantagem nenhuma isso aí. Ele disse assim, eu fiz mesmo. Mas eu tinha motivo. Aí, Saul, quais eram os motivos? Os motivos eram o seguinte. Primeiro, o povo estava indo embora. Segundo, o Senhor falou que vinha e não chegava nunca. Mas eu falei que vinha em 7 dias. Hoje ainda é o 7º. São 3 horas da tarde, são 4 horas da tarde, Saulzinho. Até meia-noite é dia. Saul usou uma estratégia que a maioria de nós, quando desobedece, a gente usa. Sabe qual é a estratégia? A estratégia da desculpa, da justificativa. Camarada, quando adultera, ele fala assim, claro, eu adulterei. Tenho um aviãozinho teco-teco em casa. E adulterei com 007. Adulterei com um Boeing, né? É motivo? Para você adulterar porque você achou alguém mais bonito que a sua mulher, do que o seu marido? Não, não é motivo. Mas a explicação é essa. Eu menti. Mas eu menti porque eu tive um motivo para mentir. Irmãos, nós temos um motivo para mentir? Deus aceita? Justificativa? Aí eu roubei. Mas sabe por que eu roubei? Eu queria muito ter um celular. Todo mundo tem e eu não tenho. Aí eu menti. Eu roubei. Aí a polícia vai olhar para sua cara e falar assim, então você me convenceu, tá? Como você não tem um celular, você roubou para ter um celular. Tá tudo bem. Tá tudo bem, gente? Não tá. Porque se eu não tenho um celular que o outro tem, o que eu vou fazer para ter? Trabalhar. Então Saul, ele justifica, eu ofereci mesmo o sacrifício, mas a culpa é sua, Samuel, porque você não veio. Irmãos, adiantou alguma coisa a desculpa de Saul para Deus? Sim ou não? Deus aceita desculpa? Deus aceita confissões, assumir o pecado, não a gente se justificar. E o que eu mais ouço, e talvez o que mais nós fazemos é isso. Eu pequei, mas tinha motivo. Eu não dei o meu dízimo porque eu tinha que pagar uma conta. A gente tem que fazer os dois. Ninguém quer que a gente dê o dízimo e deixe de pagar as contas. Mas a gente tem que doutrinar a nossa vida, disciplinar a nossa vida, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí eu menti, porque eu tive medo de falar a verdade. Você conhece gente assim, não?
eu tive medo de falar a verdade, você deveria ter medo de falar mentira, porque o pai da mentira é o diabo. Como é que a gente tem medo de mentir e não tem medo de falar? E como é que a gente tem medo de falar a verdade, aliás, e não tem medo de mentir? E aí Saul se justificou. Mas Deus falou assim, olha, você sempre terá motivos para desobedecer, mas você sempre terá motivos para obedecer. Veja, Daniel podia ter dito, não, eu não vou para a cova dos leões, eu vou desobedecer, eu tenho um leão ali esperando. Daniel falou, aconteça o que acontecer, eu não vou deixar a verdade. Deus espera de mim e de você, irmãos, aconteça o que acontecer, nós não se curvaremos diante da mentira. Amém, queridos? Agora, pensa comigo, meu amigo Rick, você que gosta de estudar a palavra de Deus. Qual que é a diferença essencial entre Davi e Saul? Se você ler a história de Saul e ler a história de Davi, você vai perceber que Davi fez mais lambanças do que Saul. Mas como Davi é segundo o coração de Deus e Saul é desprezado, Saul é rejeitado, o espírito maligno entra em Saul, Saul termina sua vida como endemoniado, a história de Saul é uma história lamentável. Mas por que o Davi fez tanta bobagem, ou até mais do que Saul, e era segundo o coração de Deus? Mostra para mim em que lugar da Bíblia que você encontra Davi se justificando. Mostra para mim lá no Salmo 51. Vocês conhecem o Salmo 51? O Salmo 51 é qual salmo? É o salmo que Davi pecou com Batseba. Lembra? Vocês conhecem a história de Batseba, sim ou não? Batseba foi tomar banho nua na piscina do rei. Ela tinha que ir lá? Não. Muito menos nua. Os olhinhos de Davi brilhou. E o pecado nasceu. Só que quando Davi é confrontado, Davi não fala assim, olha Senhor, aí já era o profeta Natã, né? Olha, profeta Natã, eu pequei mesmo, mas se você visse o tamanho do peixe, rapaz. Aqui na minha piscina, Marieta, tem tanto lugar para ela ir, foi na minha piscina. Se Davi fosse hipócrita, ele falou, acho que até foi Deus que mandou, né? Mas foi o Satanás mesmo. Agora, Davi faz o quê? Davi chora. Davi se arrepende. Davi diz, que desgrama que eu fiz, cara. Que coisa nojenta que eu fiz. Eu coloquei o esposo dela na frente do exército. Davi matou o marido dela também. Coloquei Urias na frente do exército, acabei com a vida de uma família. E lembra, o rei poderia ter quantas mulheres ele quisesse, só tinha uma regra, que a mulher fosse solteira. O rei podia escolher as meninas mais bonitas do seu reinado e ter quantas mulheres ele desejasse. Mas tem uma diferença de Davi para Saul, que é muito grande. Davi não colocava pano quentes em pecado. Davi, se você olhar o Salmo 51, Davi vai dizer, pequei, fiz o que era mal aos seus olhos, tem compaixão de mim, não me expulse do teu reino, não tire de mim a tua glória. Olha a diferença, enquanto Davi falou tudo isso e muito mais, o que Saul fez? Saul disse assim, não, os caras estavam indo embora, o senhor não chegava, eu fui lá e disse, irmãos, qual tipo de pessoa nós somos? Bom, pecadores todos nós somos. Mas qual tipo de pecador é você? Você é o pecador que se justifica ou você é o pecador que se arrepende? E põe a cara no chão e diz assim, eu pequei mesmo. Senhor, tem misericórdia de mim. Porque o humanismo hoje acaba ensinando uma coisa muito equivocada. A pessoa chega para a gente e diz assim, ainda bate no peito, né? Não, eu pequei mesmo, você tem um orgulho, né? Eu pequei mesmo. Tá, legal você admitir. Mas o que você vai fazer? Não, tá tudo bem, eu pequei mesmo, afinal de contas eu sou humano. Eu já entendi.
Mas o que você vai fazer? Não, não tem nada que fazer. Quando Jesus vai na casa de Zaqueu, Zaqueu disse, eu roubei alguém, eu vou restituir, muitas vezes mais. Ou seja, Zaqueu não só confessa, Zaqueu muda de vida. Hoje a gente confessa, mas nem sempre a gente muda de vida. Então, qual a diferença de Saul para Davi? Substancialmente é essa. Um homem que erra, todos nós erramos. Mas tem gente que ela justifica tanto, que ela acha que ela vai convencer a Deus. E aí o texto encerra dizendo, tenho procurado um homem segundo o meu coração e já encontrei. Davi perde o reinado por diferença de 1 hora ou 2 horas que ele deveria ter esperado um pouquinho mais. Eu creio que Deus está falando comigo e com você nessa noite e Ele está dizendo, espera um pouquinho mais. Amém, queridos? Espera um pouquinho mais. Cuidado para você não colocar o carro na frente dos bois. Cuidado para a ansiedade não dominar a gente. E a gente dar uma ajudinha para Deus. E comprometer toda a história que Deus tem escrita para nós. Nós não andamos por vistas. Nós não andamos pelo que vemos. Nós não andamos pelo que sentimos. Nós não andamos pelos cálculos que fazemos. Nós andamos e dependemos única e exclusivamente da provisão de Deus sobre as nossas vidas. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Nós dependemos da provisão de Deus. Agora, irmãos, eu creio que você e eu temos que fazer uma confissão. Eu odeio esperar. Você também odeia? Eu odeio esperar. É muito ruim esperar. Esperar médico. Esperar qualquer coisa, né? Caleb, calma. Mas eu vou dizer para você, irmãos e irmãs, esperar é preciso. E o meu medo, e olha, eu já fiz isso e creio que vocês também. A gente pode complicar a nossa história se a gente querer dar uma ajuda para Deus. Se Deus diz que Ele vai vir, que Ele vai interferir, fica esperando. Porque Ele pode, e Ele não é filho do homem para que minta, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é fiel à sua palavra. Deus zela pela sua palavra. Agora, irmãos e irmãs, que nós tenhamos a nossa ansiedade curada. E a ansiedade se cura de várias maneiras. Eu li um artigo semana passada que fala que, um artigo de um psicólogo cristão, onde ele afirma que as pessoas que leem mais a Bíblia, as pessoas que meditam mais, elas conseguem resolver melhor os seus problemas de ansiedade. A Bíblia pode nos curar, porque a palavra de Deus é viva, penetrante, mais do que espada de 2 gumes. Ela penetra a divisão da alma, ela penetra juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções do coração. Isso que eu citei está lá em Hebreus 4:12. A palavra de Deus, essa palavra que nós estamos meditando aqui nessa noite, ela tem a capacidade de penetrar as nossas juntas e as nossas medulas. Agora, irmãos, a história de Saul teve um fim trágico. Saul termina muito mal, como eu já disse. E tudo isso porque Saul era desesperado e porque Saul era atrevido. Sacerdote é sacerdote, rei é rei. O sacerdote não pode fazer as coisas de rei, o rei não pode fazer as coisas de sacerdote. Isso me lembra de que nós temos que saber qual é a nossa vocação, para que nós fomos chamados. Qual é o nosso papel? Não é que a gente vai fazer somente uma coisa a vida inteira, mas qual é o nosso papel? Porque nós seremos os melhores se a gente estiver aonde Deus quer.
Amém, queridos? Nós seremos os melhores se a gente estiver aonde Deus quer. Do contrário, a gente vai ficar se batendo para lá e para cá e nunca vai render tudo aquilo que a gente poderia render. Então a gente precisa esperar. Essa história de Saul, ela serve como alerta para mim e para você. E que a doença do século, né? A ansiedade, a crise, o desespero, não bata na nossa porta, mas que a gente possa esperar confiantemente e firmemente no Senhor Jesus.